Ouvimos agora o ministro Edson Fachin a respeito da situação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, decisão monocrática tomada pelo ministro Fachin, que remeteu à Justiça do Distrito Federal os casos do triplex do Guarujá, sítio de Atibaia, a sede e as doações do Instituto Lula. Então vamos continuar acompanhando agora o ministro Fachin. E empresas públicas no âmbito das quais, com semelhante modus operandi, foram celebradas contratações revestidas de ilicitudes em benefício espúrio de agentes públicos, agremiações partidárias e empreiteiras. Optou-se à época, assentei na decisão agravada, pela concentração dos feitos relacionados ao aludido grupo criminoso no âmbito da competência da 13ª Vara de Curitiba, dentre os quais o caso ora em análise, como consta da decisão recorrida. Diante da miríade de ilicitudes, continuei assentando ali na decisão recorrida, ilicitudes evidenciadas com o avanço das investigações, não se afigurava teratológica a invocação de causas de modificação da competência, seja a conexão instrumental ou até mesmo a continência, para aglutinação dos feitos correlatos naquele juízo. E aqui, na decisão agravada, reproduzi trecho do voto consignado pelo eminente ministro Gilmar Mendes, como proferiu no julgamento da pré-citada questão de ordem no inquérito 4130. Nesse contexto, prossigo a leitura, a defesa técnica do paciente, a tempo e modo, questionou a competência para o processo e julgamento da ação penal perante o aludido juízo em razão da aventada conexão, tendo provocado específica prestação jurisdicional por ocasião... Voltamos agora com toda a rede Jovem Pan News acompanhando a fala do ministro Edson Fachin. Em face da sentença condenatória, nas razões do recurso de apelação interposto, assim como nos recursos extraordinários aviados e, por fim, na presente impetração, ou seja, neste habeas corpus, de cujos agravos estamos aqui a relatar. Na presente impetração, ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal, rememorei, na decisão agravada, ajuizada em 3 de novembro de 2020, razão pela qual, consta da decisão agravada, a questão não se encontra preclusa. A atuação da defesa técnica se coaduna com a natureza relativa da competência afirmada por conexão, a qual... 15h47, nós estamos acompanhando a fala do ministro Fachin em relação àquela decisão dele referente aos processos contra o ex-presidente Lula, a decisão de remeter os processos para a Justiça Federal do Distrito Federal, não considerando, declarando a incompetência da 13ª Vara Federal em Curitiba, mas antes nós já tivemos a decisão do Supremo referente àquela decisão monocrática, do ministro Barroso, que determinou a abertura, a instalação de uma CPI da Covid pelo Senado, processo que já está encaminhado. E para falar sobre isso, nós estamos em contato agora com o Rodrigo Constantino, direto dos Estados Unidos, comentarista aqui da Jovem Pan. Constantino, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, em relação à instalação da CPI da Covid, era mais ou menos esperada mesmo essa decisão do Supremo, mas eu queria saber como é que você avalia todo esse processo, inclusive o procedimento do Senado e o que nós já temos de discussão em andamento, a escolha aí de quem vai participar da comissão da CPI. Então os trabalhos estão andando, independentemente do que se poderia ter hoje, talvez alguma novidade em relação ao Supremo, né? Pois é, Denise, em relação ao Supremo, acho que era muito esperado, até porque eu acho que perdeu o sentido, para ser sincero, a decisão de hoje de referendar mais uma canetada monocrática de um ministro, que foi no caso Barroso, para, na minha opinião e de alguns, cometer mais um tipo de ingerência no legislativo. Mas por que perdeu o sentido? Porque o próprio Senado já colocou uma CPI de pé, e foi uma CPI mais abrangente, que englobava aquela que a oposição, que a minoria liderada pelo senador Randolfo Rodrigues desejava, que era investigar a suspeita de omissão do governo federal, mas inclui também agora a possibilidade de estados e municípios, porque teve muito recurso federal da União indo para esses
distintos. Então, acho que é uma CPI que faz algum sentido a mais, né? Antes, realmente, era só palanque eleitoral, né? Mas eu temo, para ser sincero, Denise, que não vai mudar tanto. E aí vem exatamente o que você mencionava, né? A composição da CPI. Nós vamos ter, o que tudo leva a crer, né? Figuras como Jader Barbalho, como Renan Calheiros, dentro dessa comissão dos 11 senadores ali que vão tocar a CPI. Isso não pode ninguém sério achar que tem um compromisso muito grande com o combate à corrupção, eventuais desvios de recursos e assuntos éticos, né? Isso é, de novo, repito, palanque, né? Eu acho que a CPI mais parece aí uma campanha política iniciada. Na verdade, já vem, né, contínua, então seria uma campanha política interminável, CPI, e é disso que se trata, né? Estão de olho em 2022, não estão muito preocupados com Covidão, não. Tudo isso é para tentar criar narrativas e desgastar o presidente Bolsonaro. Essa é a minha visão. Agora, Constantino, na verdade, essa questão financeira, ela é colocada na CPI, principalmente com a inclusão dessa possibilidade aí de investigação também da situação dos estados e municípios que receberam recursos da União, porque o que se questiona exatamente do governo federal não seria a questão de remessa de recursos ou de procedimentos, que nós tivemos vários programas, inclusive, que deram muito resultado para minimizar o impacto econômico da pandemia, mas é procedimento em relação a não aquisição de vacinas de forma antecipada, é a postura que o presidente teve minimizando os riscos da pandemia, a atuação do Ministério da Saúde, que é uma coisa que preocupou em várias ocasiões, né, inclusive com algumas falas. O presidente até citou naquela gravação com o senador Cajuru a questão, vamos chamar o Pazuello, porque a gente sabe que Pazuello falhou em muitas questões, em muitos números, divergências, em capacidade de gerenciamento, né, se esperava muito mais dele, até pelo histórico de responsável por área de logística, e houve grandes falhas do Ministério da Saúde. Então, algumas coisas têm de ser investigadas, até porque a pandemia ainda é uma realidade, né? Não, sem dúvida que houve falhas, né? E veja, a pandemia, como o nome já diz, é um problema global. Nós temos a Argentina, por exemplo, que fez lockdown, que é o que boa parte da imprensa, em nome da ciência, pleiteia, e os resultados são péssimos, tem uma taxa de óbito por habitante pior que o Brasil. O Uruguai agora está assumindo aí, infelizmente, essa liderança terrível, né, de casos de internação e morte, e está com uma vacinação muito adiantada. Então, há muitas incertezas. Agora, veja que apontar eventuais falhas ou aquilo que é percebido como falha, inclusive postura do presidente ou falas do presidente, não deu o exemplo da máscara, alguma coisa assim, isso tudo, a população que acha que isso foi muito relevante e determinante para aumentar o número de óbitos, o que eu acho bem questionável como premissa, mas vai ter o direito de exercer essa opinião nas urnas em 2022. Né? O caminho não me parece ser CPIs para ficar tentando falar que o presidente podia ter adotado uma postura, uma fala diferenciada. Em questão de eventuais negligências do Ministério ou do governo, aí seria um caso mais grave. Apontam para Manaus, eu não acho que foi bem isso. A questão das vacinas, tem que levar em conta que a Pfizer é uma empresa que cobrava condições leoninas, draconianas no contrato. Eu acho que isso tem que ser levado em conta. Não me parece que tenha sido uma questão de descaso, de má intenção, por exemplo, né? Acusam o presidente de genocídio, né, nessa narrativa de oposição, que seria uma tentativa de exterminar deliberadamente uma população do Brasil. Isso é uma coisa realmente bizarra. E outra coisa que não podemos esquecer, Denise, é que o Supremo Tribunal Federal concedeu autonomia aos estados e municípios. Algumas pessoas acham que isso não exime o governo federal de tentar articular algum tipo de união, como está fazendo agora. Fez reuniões com presidentes da Câmara, do Senado e tudo mais. Não melhorou, não apresenta nenhum resultado concreto em relação à redução do vírus, infelizmente, porque não depende muito disso, de retórica, de imagem. Agora, o Supremo concedeu autonomia aos estados e municípios, e eles adotaram medidas. São Paulo fez as fases coloridas do governador João Dória, fez as restrições todas e lockdown. Não sei se os resultados foram muito satisfatórios. Agora, Rodrigo...
não tinha autonomia para aquisição de vacinas. Esse é um problema que ainda está em aberto, e São Paulo, por exemplo, contava com a possibilidade de uma aplicação muito maior da própria Coronavac, que é produzida pelo Instituto Butantan, que teve uma iniciativa primeiro em São Paulo e depois o Ministério da Saúde que resolveu definir todo um cronograma de distribuição, mas os estados não têm autonomia, tanto que Lewandowski ontem determinou um prazo para a Anvisa decidir a questão da vacina Sputnik, porque os estados estão cobrando para que agora eles também possam adquirir vacinas, né? Então eu acho que vai muito por aí e não nessa questão de lockdown, né? Mas veja que o caso da Anvisa, né, é uma autarquia independente, o Supremo que vem praticando cada vez mais ingerência, e acho que daqui a pouco pode abolir o Congresso, as eleições a cada 4 anos para presidente, que o STF assumiu a função de Deus Supremo e não de Corte Constitucional. Mas pressionar a Anvisa para a questão da Sputnik, o que significa isso na prática? Que a Anvisa deve relaxar os critérios que ela é conhecida por aplicar para segurar, para proteger a população. Então, veja, tudo isso nos lembra que estamos em fase experimental também das vacinas. Tem países que suspenderam, até os Estados Unidos agora, a questão da Janssen, por conta de coágulos, que levou um número muito reduzido de pessoas a óbito. Mas eles até usaram a expressão ali, abundância de cautela, né? Isso num país sério democrático. Na China, por exemplo, que é de onde vem a empresa que fornece a Coronavac, a gente sabe que não funciona assim. A China é uma ditadura opaca, sem transparência, persegue jornalista, persegue médico. Então, assim, existe tudo em fase de experimentação e uma politização excessiva nessas narrativas da esquerda que querem demonizar o presidente, quase como que culpar, quase não, né? Como o responsável por cada óbito no país, ignorando o que acontece no resto do mundo, demonizando o tratamento precoce porque o presidente apostou nesse caminho, sendo que não é uma coisa do Brasil, é uma coisa de vários países e médicos do mundo tentando usar ivermectina, tratamento preventivo e tudo mais. Então, a coisa está muito politizada, mas não dá para levar muito a sério, né, essa oposição preocupada com vidas, preocupada com ciência. Não me parece ser o caso. Agora, apontar falhas de gestão, inclusive do governo federal e, sem dúvida, nos governos estaduais e municipais, isso é do jogo, mas não me parece que a CPI seja o fórum adequado para isso. Agora, se nós tivermos uma distribuição, uma composição equilibrada, né, e discussões equilibradas na CPI, talvez até se possa produzir algum resultado, porque o que eu citava no começo é exatamente isso. A pandemia continua sendo um grande desafio para o Brasil e pelo mundo, e se nós cometemos erros estratégicos aqui no Brasil, que eles sejam corrigidos, né, Constantino? Porque a gente tem visto essas idas e vindas, se cobra, por exemplo, da Europa também uma eficácia maior em relação à vacinação, isso tem sido muito questionado também por lá. O Reino Unido separado conseguiu avançar com muito mais rapidez, a gente tem aí nos Estados Unidos uma vacinação muito mais acelerada do que tivemos aqui no Brasil, que já chegou até a faixa dos 16 anos. É normal você ver pelas redes sociais todo mundo com uma certa inveja do que está acontecendo aí, o que está acontecendo nos Estados Unidos, em Israel, no Reino Unido, que são países que conseguiram de fato avançar muito rapidamente com vacinação, não é? Mas veja, o Trump tem muito mérito nisso, né? Realmente ele apostou muito recurso nisso e fez promessas que a mídia julgou inverossímeis e acabou entregando, né? Mas aqui, quando trocou o presidente, a mídia mudou muito de postura também, né? E veja, o Texas, por exemplo, ele vacinou 16 a 17% da população, né, com as 2 doses já. E abriu tudo. Há mais de 1 mês e 10 dias abriu tudo, inclusive tirou a obrigatoriedade de máscara. E tinha vacinado apenas 16% da população total. E não teve aumento em casos e internação, pelo contrário, continuou desabando e caiu mais do que a média nacional. Enquanto isso, como eu disse, Uruguai e Chile, que são países latino-americanos que se destacaram por vacinação mais acelerada, não estão com resultados tão bons. Então eu acho que nós temos que ser um pouquinho mais humildes em relação a tudo isso, e concordo, se servisse para alguma coisa essa CPI, eu acho difícil servir para algo além de palanque eleitoral, mas se servisse para um debate sério sobre a pandemia, eu acho que a gente podia refutar de vez essa ideia que os governadores insistem, né, de que o lockdown surtiu o efeito desejável e que é científico. Não acho que seja e não tem o devido embasamento científico. E Constantino, agora fica essa expectativa em relação à próxima decisão do STF, que se refere ao ex-presidente Lula e que já está em andamento também, né? Foi na sequência e com muita rapidez.
Não, pois é, mas aí é difícil também imaginar que vai sair alguma coisa decente, viu? Eu fecho com o editorial da Gazeta do Povo de hoje, Denise, que falou sobre suicídio moral do STF e concluiu: reverter a liminar do Fachin sobre a questão da 13ª Vara Federal de Curitiba. Assim como a decisão da segunda turma sobre a suspeição de Moro, que foi absurda, ministros suspeitos, né, considerando Moro suspeito, ministros que agem como militantes políticos, considerando Moro suspeito, seria a única coisa certa a ser feita, embora improvável. Então nós sabemos disso. Gilmar Mendes é alguém que chora de emoção ao mencionar o advogado de defesa do Lula. O próprio Fachin é alguém que lamenta a ausência do nome do Lula nas urnas de 2018. Esse STF, infelizmente, né, essa composição que temos hoje é de fato uma grande vergonha nacional. Bom, e vamos continuar acompanhando. Constantino, por enquanto, muito obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde a todos.